Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. O que fazer quando uma pessoa tem o vício da mentira, mente muito até nas pequenas coisas? Criar vergonha na cara, né? Porque a mentira é tão... às vezes a gente mente, não é? Fala que eu não tô, né? Você também faz isso? Não. Fala que eu viajei. O problema é quando você vai contando muita mentira, e aí você conta mentira para uma, mentira para outra, e depois junta todo mundo, e aí cada um você contou para um jeito, né? Aí vira aquela confusão. O que é o grande problema da mentira? É a nossa incapacidade de lidar com a verdade. Nós lá em Minas, gente, a gente mente muito. Eu mentia muito, eu minto um pouco menos hoje porque eu estou tomando consciência. Mas não é porque a gente é maldoso, não. Eu, dentro lá do contexto da minha casa, dos meus vizinhos, eu vejo isso lá. Eu ia de férias, tinha 15 dias de férias, eu recebia 30 convites para almoçar. Eu não tinha coragem de falar que eu não iria. Eu falava, tá bom, eu passo lá, mentira, eu sabia que eu não ia passar. Então eu já mentia consciente, com medo de desconcertar o outro, sabe? Então, às vezes, para nós, eu estou falando do meu contexto cultural, pode ser que você é mineiro e você não tenha essa mania, mas eu tenho muita dificuldade de dizer não para o outro. Então a gente mente porque você não quer dizer não. Então é muito pior, é muito mais desrespeitoso com o outro você ficar mentindo e enrolando do que você falar a verdade. Olha, eu não posso, não vai ter jeito, não haverá possibilidade, pronto. Eu administro assim. Quando eu estou percebendo que eu estou mentindo demais para sobreviver, para não magoar, para não fazer isso, para não fazer aquilo, eu começo a pensar, gente, é muito melhor assim a gente ser verdadeiro, porque a gente tira um peso sobre nós. Agora, mentir em questões essenciais, isso é muito triste, né, minha gente? Quando você percebe que você age com maldade, você inventa uma história, você inventa uma fofoca, para satisfazer alguma coisa aí do seu coração, da sua, sei lá o quê, né? De repente uma carência. Uma vez eu encontrei uma pessoa, né? E fui assim, comecei a conviver com ela. E ela me disse que era formada em jornalismo e depois aí ela veio se contradizer, dizendo que era um outro curso. Eu comecei a perceber que ela estava mentindo, né? Que morava num lugar, aí de repente eu descobri que não era naquele lugar que ela morava. Enfim, a pessoa era toda mentirosa, não sabia o que era verdade, o que era mentira nela. Isso é muito perigoso, porque a gente corre o risco de fazer o contexto da mentira a nossa realidade. Uma coisa é você omitir um fato, omitir uma situação, até mesmo para evitar o sofrimento do outro, né? Às vezes a gente omite a verdade, é para evitar o sofrimento do outro. Então, às vezes, a situação é assim, você precisa lidar com a mentira, mas não é porque você quer enganar o outro, porque você precisa preservá-lo. Gente, quantas pessoas de idade sofrem dobrado porque as pessoas descarregam sobre elas o peso de verdades para as quais elas não estão preparadas. Quanta coisa nós poderíamos omitir dessas pessoas que às vezes estão no final da vida com tanto sofrimento. Isto é uma omissão de verdade, né? Que, claro, o seu bom senso vai levar a dizer, preciso omitir isso. Agora, quando você percebe que você começa a articular a sua vida a partir de coisas mentirosas, isso é muito danoso e você não pode levar isso adiante, porque você perde a oportunidade de viver o bom da vida, que é ser você mesmo. Com suas verdades, com sua coragem de dizer não, eu não vou, eu não posso. Não atravessa, esse limite é meu. Você não tem o direito de... É tão bom a gente estabelecer isso. A mentira nasce justamente da nossa incapacidade de estabelecer os limites do outro. Ou até mesmo a incapacidade de lidar com a própria vida. Eu não sei lidar com a minha pobreza, então eu falo que eu sou rico. Eu não sei lidar com o meu desemprego, eu falo que eu estou empregado. E aí às vezes a gente perde oportunidades preciosas, porque a gente mentiu, porque a gente não foi verdadeiro, a gente não deu ao outro o que verdadeiramente a gente é, a gente perdeu o tempo em simulando uma realidade que não é a nossa. Sabe, minha gente, eu tenho cada vez mais uma convicção que a grande força de Jesus, com seus amigos sobretudo, porque a grande comunidade cristã que somos hoje, teve início num grupo de amigos. Alguém soube ser amigo, alguém soube emprestar o coração, alguém soube emprestar o ouvido, o braço, o colo.
Alguém soube emprestar o olhar, porque bons amigos são aqueles que se emprestam no momento da necessidade. É tão bonito a gente compreender que a amizade consiste em nós sermos para o outro aquilo que ele não tem naquele momento. Então, às vezes, o outro não tem a capacidade de compreender o que está acontecendo. Eu vou, fico do lado, quem sabe ajudo a lançar luzes sobre uma realidade que ele não sabia viver sozinho, e na nossa companhia as coisas se desenrolam melhor. A grande comunidade cristã que nós somos nasceu na capacidade humana que Jesus tinha de aglutinar as pessoas, de estabelecer vínculo. Tenho essa convicção que antes de Jesus se mostrar Deus, antes de Jesus mostrar o seu lado divino, o que ele verdadeiramente revelou e foi causa de cativar os outros era a sua verdadeira humanidade. Um ser humano que deu certo, um ser humano que foi equilibrado, um ser humano que buscou ser o melhor possível. Nisso já agia a graça de Deus, é claro. Mas ali existe todo o processo formativo de Jesus. A psicologia que Nossa Senhora certamente aplicou com ele. A sabedoria de José ao transformar esse homem num homem de caráter. A influência que ele recebeu da família. Jesus era um ser humano inesquecível. Antes de se mostrar Deus, antes de ser aquele homem que fazia milagres, que era capaz de realizar coisas estrondosas, maravilhosas, Jesus sabia ser gente. É o que fazia com que as pessoas andassem atrás dele. A palavra de Jesus era uma palavra que estabelecia vínculo. Era uma palavra que aproximava, não era uma palavra que afastava. Se você vai na Sagrada Escritura e se você começa a pesquisar essa humanidade de Jesus, se você começa a ler as passagens que revela Jesus com seus amigos, Jesus nas festas, Jesus convivendo, você vai encontrar um ser humano inesquecível. E o bonito de tudo isso, minha gente, é que nós, como grande comunidade cristã, nós somos convidados a ser Jesus de novo. Toda a dimensão divina está a nosso favor, porque nós somos filhos da graça. A graça de Deus não deixa de agir em nós. Mas aí entra a responsabilidade humana no acolhimento dessa graça, quando nós olhamos para o humano que está em Jesus. Queremos ser como Ele. Não somos anjos, somos humanos, eu, você, marcados por limites, por incompreensões, por dificuldades, erramos, acertamos, mas não perdemos de vista o referencial que nós queremos nos tornar. E é bonito quando a gente descobre que ao ser amigo de alguém, que ao ser marido, que ao ser irmão, que ao ser filho, nós estamos também buscando o modelo de Jesus para a nossa vida. E que no momento que a gente precisa, é bom a gente encontrar alguém que tem raiz, como diz a música. Jesus conseguia ser isso, né? Podava o que havia de ruim nas pessoas, não deixava crescer. Como? Através da palavra dele. Jesus era um amigo que estava o tempo todo comprometido com as pessoas que ele amava. Ele não permitia que crescesse dentro do coração que ele amava alguma coisa que pudesse ser ruim. E é bom quando nós temos alguém na vida que cumpre esse papel também. De nos amar de um jeito certo, de nos promover para a liberdade, de fazer acontecer dentro do nosso coração a ressurreição nossa de cada dia, não é verdade? Há dias em que a gente parece que está meio morto. Parece que a vida, às vezes, tem o poder de nos sepultar antes da morte. Quando a gente percebe que a gente está perdendo as esperanças, quando as tristezas estão sendo superiores às nossas alegrias, quando a gente fica desanimado, você experimenta isso, eu experimento. Quando a gente sofre por não ser amado como a gente gostaria que fosse,
quando você escuta o que não gostaria de ter escutado, quando você perde e não gostaria de ter perdido, quando você é traído, quando você descobre alguma coisa que não foi do jeito que você planejou, é como se a vida começasse a nos sepultar antes mesmo da morte. Mas eis que entra alguém com seu poder de nos olhar de forma humana e divina e nos convence de que a ressurreição ainda é possível, que nós não estamos condenados a viver a morte de hoje. Todo dia a gente morre e a gente renasce um pouco. O processo de viver e de morrer é cíclico, né? Ele não para. Hoje eu estou morrendo. Eu tenho um dia a menos na minha vida. Isso não é para eu ficar desesperado. Hoje eu estou um dia mais próximo da minha morte. Você também. Mas ao pensar nesta possibilidade, nessa realidade, não é uma possibilidade, é uma realidade, querendo você ou não, hoje você está um dia mais próximo do seu destino final. Isso não é para nos encher de desespero, mas é para, quem sabe, a gente pensar na qualidade que nós queremos dar aos dias que nos restam. Não é assim? É o que Jesus fazia. A mudança que acontecia na vida das pessoas é porque Jesus abriu os olhos delas para esta realidade, mas sem desespero. O diabo gosta de nos colocar no desespero. Deus gosta de nos colocar na esperança. Há duas formas de interpretar este tempo que nos resta. Ou eu vou viver amargurado com aquilo que eu não vivi, com aquilo que eu não fiz, ou eu vou olhar para o tempo que me resta com o desejo de refazer o que precisa ser refeito, administrar o que precisa ser administrado e correr atrás do tempo perdido. Tive a graça de receber na minha casa essa semana o Guilherme, um amigo que a vida me deu a oportunidade de fazer. Ele já me conhecia e eu não. E eu tive a graça de ter o Guilherme. E eu achei interessante o quanto que na vida do Guilherme, Deus me utilizou como sendo um sinal. Um rapaz jovem, cheio de vida, diferente, não é comum, não é? Não é aquele rapaz que eu costumo ver na fila da minha igreja, não. Diferente. Mas nele uma experiência de Deus humana. Muito bonito de identificar isso nele. E eu, conversando com ele ontem, ele me dizia assim: padre, uma das coisas que mais marcou de tudo aquilo que o senhor dizia é quando o senhor falou do sucesso. O senhor disse que fazer sucesso é ser feliz. O seu pai nunca apareceu em grandes noticiários, ele nunca foi noticiado, ele nunca apareceu na televisão, mas que o seu pai era um homem de sucesso porque ele buscava a felicidade todo dia na simplicidade dele. E é verdade, minha gente. E às vezes, da mesma forma como Deus entrou na vida do Guilherme através da minha palavra, você também tem o poder de entrar na minha vida através de uma palavra que você me diz. Essa semana eu recebi um e-mail de uma senhora que falou tanto ao meu coração. Ela fazia um comentário de uma realidade que aconteceu essa semana e que me tocava profundamente, sabe, para abrir os meus olhos de uma maneira simples, bonita e direta para alguma coisa que Deus queria me dizer, que me disse através dela. E é interessante que quando a gente termina de ler um e-mail como esse, a gente sente vontade de dizer: palavra da salvação. Não é verdade? Qual é a palavra que nos salva? É aquela que nos encontra na hora certa. A palavra que tem o poder de salvar é aquela palavra que nos encontra no momento certo. Quantas vezes você leu aquela mesma passagem da Escritura e ela não disse nada para você, mas de repente você lê e aquela palavra te salva naquela hora? Por quê? Porque era a hora certa de ler. É como você dizer alguma coisa para o seu filho na hora errada. Não adianta.
Na hora que está todo mundo gritando, que está todo mundo nervoso, a palavra nunca vai ser poderosa a ponto de salvar. Mas na hora da calma, na hora em que a confusão terminou, a gente tem o poder de salvar o outro com a nossa palavra. Eu perdoo você. Quantas vezes essa palavra, ela é salvação na vida do outro? Eu entendo o que você está sentindo, isso salva. Quantas vezes no momento do nosso desespero, minha gente, a gente só quer isso. Alguém que olhe para a gente e fala, eu entendo o que você está sentindo. E mesmo que eu não consiga dizer absolutamente nada sobre o que você sente, hoje eu empresto a minha presença. Eu serei com você. Isso é palavra da salvação. É Deus sendo humano em nós através do outro. É o processo que nos ensina e que faz atualizar na Galileia dos nossos dias o mesmo que aconteceu naquele tempo quando Jesus tinha a coragem de olhar para os miseráveis do seu tempo. Para aqueles que necessitavam e de ser para eles essa palavra de salvação. Que a igreja continua pronunciando, dizendo em cima de todos os telhados, para que ninguém deixe de ouvir. Porque nós acreditamos no que anunciamos. Você parou para pensar nisso? Que às vezes a vida não está dando certo, é porque você nem sabe exatamente o que você está precisando. Às vezes nós ficamos tão aflitos, tão angustiados, e não sabemos por quê. Faltou chegar ao ponto-chave. Faltou descobrir o ponto nevrálgico ali, onde de fato está iniciando o conflito. Paciência, né? A gente não tem paciência nem para descobrir o que está nos angustiando. Paciência é um movimento interior, né, que nos faz. Eu acredito que ela tenha o poder de nos fazer perceber a vida, as delicadezas do tempo. Porque sem a paciência, a gente pode incorrer o risco de não perceber o que de fato merece ser percebido. Mergulhar no coração da paciência, perceber a raridade da vida. É tão bonito isso em nós, quando a gente fica atento a perceber o que é raro na vida. Às vezes os nossos olhos, tão apressados, não nos conduzem ao coração dessa raridade. Minha gente, às vezes nós somos tão negligentes na percepção disso, que às vezes nós desperdiçamos um mês, um ano, 10, 20, colocando o nosso empenho numa realidade que nem era para aquele momento. E é por isso que é tão interessante a gente desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Que essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz. Que às vezes, porque somos imaturos, nós não sabemos nem dizer não. Não sabemos olhar as urgências do tempo. Então a gente vive para agradar o outro. Não. Antes de agradar o outro, você precisa perceber o que a vida está pedindo de você. Porque nem sempre aquilo que você pode fazer para agradar o outro, está em consonância com aquilo que a vida está pedindo de você. Mesmo que para a gente crescer, nós temos que ter coragem de cortar muitas coisas. Muitas vezes nós matamos a nossa vida, ou matamos a oportunidade de viver bem, porque nós não somos capazes de fazer a leitura correta do que o tempo está nos pedindo. Que é assim mesmo.
cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu nome. O que de fato hoje chama por mim. Qual é a realidade hoje que é inadiável? É interessante porque às vezes a nossa maneira de viver nos priva até mesmo dessa percepção. Nós estamos muito estranhos a nós. Não é estranho com o outro, não. É estranho a nós mesmos. Estranhos a nós mesmos. A Sagrada Escritura diz: tempo de matar, tempo de fazer nascer. Tudo depende da percepção aguçada que nós precisamos ter para olhar o momento presente e descobrir o que de fato merece o nosso empenho. Quantas vezes eu na minha vida me empenhei no lugar errado, na questão errada. E depois não tem como ser feliz. Não tem como eu descobrir um contentamento sabendo que o meu empenho não foi onde deveria ter me empenhado. Não há possibilidade de eu me sentir realizado, de sentir-me bem com as minhas escolhas. Porque o que vai fazer com que eu me sinta bem é olhar para o contexto das minhas escolhas e ficar confortável com aquilo que foi escolhido. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de jogar para fora os seus excessos, de não ter medo da tristeza, de permitir que essa tristeza cave dentro de nós as suas riquezas e que nos ajude a encontrar a pedra preciosa que só o sofrimento poderia nos levar a conhecer. Depois vem o riso. O riso não nasce por acaso. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede, o que hoje eu preciso fazer para ter o direito do sorriso amanhã. E é bom, você sabe por quê? Porque à medida que nós estamos passando o perrengue, sabendo que ele será construtivo, já nascem pequenos sorrisos ao longo desse processo. Quando a gente fala de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido, né? Que às vezes nós ficamos sem alma. O corpo precisa de alma. Sim, eu preciso de sustento para a minha vida. Eu preciso de significar a minha matéria. Eu preciso colocar alma em tudo aquilo que sou eu. Até na casa onde eu moro. Eu sempre saio de casa, e agora eu fiquei 17 dias fora de casa, e a vida tem me ensinado que a casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que me ocorre. Não é só uma construção material, não. Na filosofia a gente aprende que a única forma que a gente tem de experimentar a morte, antes de morrer, é claro, né? Porque a morte é o acontecimento que nós vamos, de fato, saber o que é morrer é no momento que a gente morre. Não há uma outra forma de experimentar a morte pessoal senão morrendo. Então, como isso vai ser o ato definitivo, eu antecipo essa experiência quando eu olho para aqueles que morrem ao meu lado. Porque de alguma forma nós nos olhamos naquelas pessoas que se foram. É uma maneira que eu tenho, que você tem, de olhar para a sua morte, é naquele que morre. É um impacto sobre nós. A morte dos outros nos impacta. E ao olhar, ao sentir esse impacto, é natural que você também passe a sua vida limpo. Ah, padre, mas eu não ando de avião. Mas você também corre os riscos diários. A vida é perigosa, ela é sempre perigosa. Viver é perigoso, como dizia Guimarães Rosa.
na introdução do seu Grande Sertão Veredas. Viver é perigoso. É sempre uma peleja, é sempre uma luta diária para a gente sobreviver. Eu vou atravessar a rua, eu corro risco de ser atropelado. Eu vou pegar um carro, vou para a estrada, eu corro risco de sofrer um acidente. Tudo é perigoso. Mas eu não falo desse perigo que você... Não é para virar uma neurose em nós isso. A gente precisa viver com a boa fé, né? A primeira experiência de fé que nós fazemos é essa, é a natural. Não é uma experiência sobrenatural. Eu confio no outro. Eu confio no motorista do ônibus, eu confio no motorista do metrô, eu confio no piloto do avião. Eu confio no padeiro, não é? Porque em nenhum momento você vai comprar um pão desconfiando que ele colocou um veneno no pão, que ele envenenou aquela massa e que ele quer matar todo mundo naquele dia. Nós confiamos nas pessoas. Você abre um pote de doce e você come, não passa pela sua cabeça a possibilidade daquele doce estar envenenado. Faz parte da boa fé. É a fé mais natural que nós experimentamos na vida, que é aquela que lhe dá condições de sair na direção do colo da sua mãe quando você ainda não sabe andar e dar os primeiros passos. Essa fé que nos encaminha e que nos faz viver a vida sem neurose. Claro, tem gente que precisa até se tratar, né? Há um determinado momento da vida que tem tanto medo de morrer. Geralmente quando a gente está vivendo um momento muito bom da vida, as pessoas costumam desenvolver essa fobia, o medo da morte. Então depois precisa administrar até com medicamentos, para voltar a viver com naturalidade. Mas essa faxina, ela ultrapassa essas realidades cotidianas. Ela entra lá no mais profundo do sentido da nossa vida. É lá onde a gente precisa retirar os excessos, para que a gente tenha condições de extrair o que realmente importa. Que todos nós queremos ser felizes. Às vezes não somos felizes é por causa das escolhas erradas que a gente faz. E quando eu falo de felicidade, eu não estou falando de ausência de problemas. Essa é utópica, essa não existe. Eu estou falando da possibilidade de nós vivermos confortáveis em nós. De você olhar para a vida que você está vivendo e você ficar satisfeito com o resultado que você está tendo. Isso é possível. A nossa vocação é essa. Não é ter uma vida extraordinária. Porque às vezes a gente olha para as pessoas famosas, né? A gente acha, nossa, que vida extraordinária deve ter aquela pessoa. Nada. Quando ela chega em casa, quando ela está a sós, com ela, com as pessoas que fazem parte do mundo dela, aquilo é absolutamente ordinário como a vida de todo mundo. Os palcos não são eternos. Aquele astro do cinema que você vê brilhando na tela, olha o que aconteceu com ele. Um homem que ganhou Oscar, um homem que ganhou inúmeros prêmios ao longo da sua vida e de repente não consegue administrar a infelicidade do momento, ou não soube administrar o sair de cena, porque isso também é perigoso. Ninguém está livre de perder o sentido da vida. E eu particularmente penso que pode ser para mim e para você uma oportunidade de nós revermos o que estamos fazendo na nossa vida. Às vezes a gente corre demais, às vezes a gente se expõe a um contexto de tanta necessidade, que a gente acaba morrendo antes da hora. Talvez esteja numa época em que as pessoas estejamos vivendo uma época em que as pessoas precisarão simplificar as suas vidas. Tamanha a complexidade do mundo. O mundo é cada vez mais complexo, minha gente.
Porque quanto mais ele facilita a nossa vida, mais complexo ele fica. Porque ele gera possibilidades. Um mundo que oferece muitas possibilidades ao ser humano de deslocamento, possibilidades de conhecimento, de entretenimento, ele vai ficando cada vez mais complexo. Não é um mundo simples que nós tínhamos há 100 anos atrás, onde você tinha, para fazer uma viagem para chegar na Europa, você levava 10, 12 dias de navio. Hoje não, 8 horas de avião você está lá. Você pousa em Portugal. Essas facilidades complexificam a nossa vida. Que quanto mais a gente pode, mais complexo a gente fica. E quando somos muito complexos, a gente se perde no contexto das escolhas, a gente tem dificuldade de encontrar o que é essencial. Porque aquele que pode muito, ele corre o sério risco de não escolher o que ele realmente precisa. Porque entre aquilo que a gente pode e entre aquilo que a gente realmente precisa, há uma distância muito grande. E só a sabedoria nos faz reconhecer, no meio de tudo isso que eu posso, o que realmente preciso. É aí que eu digo que precisamos fazer a faxina, por causa dos excessos que fazem parte de nós. São muitos os excessos que nós alimentamos como prioridade, como algo inadiável, como pegar um avião no momento em que o tempo está ruim, ou tentar pousar no momento em que as situações são desfavoráveis. Quem dera a gente pudesse mudar o destino daquele jato, né? Continua, piloto, vai até São Paulo, pousa no aeroporto seguro. Quantas vezes eu precisei, nas minhas viagens, fazer pousos arriscados porque a gente precisava chegar? Eu não sei se hoje eu faria isso não, de verdade. Acho que é melhor a gente perder o compromisso. Ou então, no momento que nós estamos cansados demais, assumir, olha, eu não vou pegar essa estrada hoje. Não vou pegar essa estrada porque eu preciso dormir. Infelizmente, eu não chego amanhã a tempo. Sabe, a gente ter coragem de modificar a estrutura das urgências. Urgente é viver, minha gente. Urgente é voltar para casa, encontrar os filhos que a gente tem. Urgente é amar. E às vezes essa urgência, porque a gente quer chegar, nós somos capazes de parar hoje e esperar ali algumas horas, porque isso é urgente. Às vezes a gente confunde, né? Urgência não é você correr para chegar. A urgência é você querer chegar. Então, às vezes, porque eu quero realmente chegar, eu vou precisar dormir algumas horas para que eu tenha condições de chegar bem. Não me expor ao risco desnecessário, porque a vida já tem riscos demais. Aí por amor, como dizia o poeta, né? O escritor, o amor não desiste de nós. A gente pode até desistir dele, mas se tem uma coisa que você nunca vai perder na vida, é a insistência do amor por você. Ele quer abrigar o seu coração. Porque nós somos feitos para isso. Pode observar, os momentos em que você mais foi feliz na vida, foi o momento que você amou intensamente. Não foi o momento que você ganhou dinheiro, não foi o momento que você fez sucesso. Mesmo porque o dinheiro e o sucesso, essas coisas só têm sentido se você tem pessoas que te amam ao seu lado. Jesus já falava isso, que o dinheiro só tem sentido se for para gastar com as pessoas que nós amamos.
Eu me lembro que na semana passada nós falávamos de pessoas que têm dificuldade de tomar decisões que lhes são favoráveis. Por quê? Porque estão escravizadas ao sofrimento. É interessante isso, não é triste de perceber que muitas vezes nós entramos em processos viciosos tão autodestrutivos que nós perdemos a capacidade de decidir por nós. São relacionamentos que escravizam, relacionamentos em todos os âmbitos, né? Desde um namoro, uma relação de amizade, até mesmo uma vida conjugal. Quando você percebe que você, para que aquele relacionamento dê certo, você tem de perder a sua pertença. Você tem de abrir mão de tudo que você é. Isso é cruel, não é? Isso não é amor. A gente pode até acreditar na capacidade que o humano tem de viver um certo martírio pelo outro, mas isso não pode se transformar em aniquilamento do ser. Mesmo porque se eu aniquilo quem eu sou, eu deixo de me possuir e eu não tenho o que oferecer ao outro mais. E é interessante a gente compreender que a conversão, essa aproximação que nós fazemos de Deus para ter um coração melhor, gosto sempre de dizer isso, o processo religioso na vida humana é justamente para nos ajudar a lidar com as questões humanas. A espiritualidade, ela só é benéfica a partir do momento em que ela transforma o que é carnal. E aí sim, na dimensão corpórea, na dimensão material da vida, nós experimentamos os benefícios da espiritualidade. É no corpo que nós vivemos a mística. Então, é nesse território que nós somos, que nós travamos essa luta diária de começar a ter um coração que seja amigo. De começar a ter. E quando eu falo coração, eu estou me reportando a toda a dimensão da consciência que um ser humano tem de si mesmo. A gente sabe que dentro da história, dentro do contexto histórico, o coração acabou se tornando um referencial de sentimento, de afetividade, A gente fala um para o outro, de maneira muito carinhosa, você mora no meu coração, Quando nós dizemos a expressão coração, nós estamos falando da nossa totalidade. É como se houvesse em nós um centro onde tudo é decidido, E na verdade o nosso coração é o cérebro, O que realmente decide todas os sentimentos, tudo aquilo que nos povoa é no cérebro. Mas nós gostamos de dizer que é o coração que decide, quando nós estamos nos referindo às dimensões emocionais que também são cerebrais, também são racionais. É tudo aqui, na nossa cabeça. Então, quando eu tenho a facilidade de alimentar sentimentos opressivos, por exemplo, eu estou sendo desfavorável ao meu coração. Porque uma pessoa que é dominada por sentimentos opressivos, por pensamentos opressivos, ela vai ter muita dificuldade de viver harmoniosamente, de buscar equilíbrio nas coisas, nas realidades. Nós começamos a morrer, minha gente, no momento em que a gente passa a pensar errado. No momento em que a gente substitui um pensamento bom por um pensamento ruim. Quando nós substituímos um pensamento positivo, Quando a gente acorda de manhã e você, ao invés de perceber o que está sendo bom, você se fixa naquilo que está defeituoso. E então você impede o seu coração de estar em harmonia, de bater favorável, E coração que não bate favorável apanha. Nós não podemos ter um coração que fica apanhando o tempo todo. No sentido, a agressividade, você sabe disso, já cansamos de falar isso aqui. A agressividade, ela é absolutamente necessária na vida humana. E como é que nós devemos exercer a nossa agressividade? Sonhando alto, buscando no nosso dia a dia a melhoria de nós mesmos. Porque se nós não fazemos isso, nós vamos começar a agredir as pessoas, fisicamente até.
Vamos agredir com as nossas palavras, vamos agredir com os nossos gestos, com a nossa postura. Existem pessoas que nunca levantaram a mão para dar um tapa no outro, na outra pessoa, mas é agressiva o tempo todo. A agressividade que nós precisamos ter é aquela que não nos permite ficar estacionados naquilo que nós já alcançamos de nós mesmos. Essa sim é a agressividade a que Jesus se referia. Que Jesus dizia que é preciso ser violento para conquistar o reino dos céus. Não foi isso que ele disse? É preciso ser violento. Mas não no sentido de retirar a espada e sair matando todo mundo que passa pela nossa frente, não. A violência tem que ser quando você se encoraja para matar tudo aquilo que em você é nocivo. Tudo aquilo que em você é diabólico, tudo aquilo que em você, aquilo que em nós é prejudicial a nós mesmos. E é por isso que a conversão é sempre uma transformação de mentalidade. São Paulo já falava isso e nos ensinava com toda a sua cultura, né? São Paulo era um homem profundamente conhecedor da cultura de sua época. Era um grande filósofo, um homem que tinha contato com a cultura profana, digamos assim, secular da sua época. E São Paulo traz toda a gama de conhecimento que a formação cultural dele tinha dado a ele para compreender o cristianismo. Essa é a grande diferença de Pedro e Paulo, né? Pedro, um homem simples que não teve oportunidade de estudar, então o que ele fez? Aplicou-se o tempo todo numa prática de levar o evangelho adiante, no corpo a corpo, né? No dia a dia, na tarefa árdua de viajar, de andar distâncias para fazer o evangelho acontecer nas comunidades. Paulo já era mais erudito, né? E tinha o grupo dele lá também, que gostava de pensar o cristianismo e disseminar o cristianismo com cartas, com palestras naquela época, né? Reunia, é verdade, ele reunia as comunidades nos grandes teatros. Então veja bem, você tinha naquele momento a igreja de Pedro caminhando com todas as dificuldades, né? com toda aquela coragem que Pedro tinha, porque Pedro era um homem trabalhador, era um pescador. Então certamente ele utilizava de todos os recursos que ele tinha para falar de Jesus a partir da experiência prática de ser quem ele era, de fazer o que ele fazia. E ele converteu muita gente. Ele converteu milhares e milhares de pessoas e ainda hoje nós somos filhos de Pedro. Mas Paulo, com sua capacidade de pensar o cristianismo, levou o cristianismo aos lugares mais inusitados através da cultura. Através da inteligência, da elaboração de cartas que ainda hoje nós lemos nas nossas comunidades e dizemos, depois que terminada a leitura, Palavra do Senhor. Então Paulo entendeu que a conversão é a mudança de mentalidade. O verdadeiro cristão é aquele que está constantemente passando por um processo de transformação mental. Olha que fantástico isso. Você sabe que cada vez que você aprende uma coisa nova, o seu cérebro é modificado fisicamente? Ele sofre modificações físicas. Então, quando nós mergulhamos no mistério do cristianismo, nós começamos a assimilar um jeito de ser e de pensar de Jesus. Fico pensando, minha gente, que no início do cristianismo, muitos foram mortos porque pensavam como Jesus, porque viviam como Jesus. Somente no ano 300 e alguma coisa, não sei se foi 314, que Constantino, o imperador, oficializa o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E por incrível que pareça, a partir do momento que Constantino oficializa, que permite, o cristianismo perdeu um pouco a sua força. Interessante isso, né? Que antes de ser a religião oficial, era o tempo do martírio, era o tempo onde as pessoas tinham que fazer de tudo para viver a crença em Jesus, mesmo proibidos, mesmo negados,
As pessoas precisavam lutar. E eu me lembro que eu tinha um professor de história da igreja que falava que quando se oficializa o cristianismo, começa a se ter um relativismo religioso. Se você for pensar, hoje nós somos proibidos de viver o nosso cristianismo? Não. Só que nós estamos dentro de uma sociedade que está fechando o cerco, cada vez mais. A aprovação dessa profilaxia do aborto, né? Como algumas pessoas chamaram, essa emenda que pode abrir portas, sim, para que o aborto seja cada vez é como se fosse uma água que vai minando aos poucos, né? A igreja será sempre radicalmente contra todo processo que possa facilitar o aborto de uma criança. Nós não estamos nem aqui entrando no mérito das questões das políticas públicas, que a mulher tem direito a isso, tem direito àquilo. Nós não estamos entrando nesse mérito. Essa é uma discussão política. Nós estamos falando do valor da vida, que nós precisamos preservar o tempo todo. Agora, se você pensa, o que muda para nós cristãos qualquer brecha que possa haver de lei para que o aborto seja oficializado? Absolutamente nada. Porque para nós a vida continua sendo um valor. E nós vamos fazer de tudo, ainda que seja um trabalho de formiguinha, para que nenhuma mulher aborte o filho que está esperando. O evangelho não é apenas uma mochila que leva às costas e que de vez em quando você se livra dela. Não, está internalizado. Nós compreendemos a proposta de Jesus, tornou-se uma maneira de pensar. Então para nós será sempre inadmissível que uma criança seja morta porque, sei lá, porque a mãe não planejou aquela gravidez, ou porque aquela mãe passou por um processo que foi alheio à sua vontade. Mas a partir do momento que a vida existe, nós precisamos nos comprometer com ela. E é aí que entra a questão. Quando eu tenho um coração que me é favorável, quando o meu coração está convertido, eu não vou precisar fazer muito esforço para querer o bem. Isso é fantástico, minha gente. A gente identificar que a conversão, a verdadeira conversão, faz com que o bem seja natural em nós. Que nem sempre a gente faz o bem que a gente quer. Por quê? É a concupiscência. Uma palavra difícil, né? Que fala de uma coisa muito simples. O que é a concupiscência? A tendência natural que nós temos de errar. E a conversão é isso, é você colocar a concupiscência num certo controle. É você identificar que em você existe uma fragilidade que precisa de cuidado. Eu sempre gosto desse exemplo. A fragilidade não pode nos assustar. É como um cristal. Eu tenho uma peça na minha casa que é preciosa. Então eu tenho que guardar de um jeito que ela não esteja exposta aos riscos de ser tratada de qualquer jeito, né? Por quê? Porque ela é de cristal. Ela é frágil. Então o que é frágil me indica que haverá um cuidado maior. Nós não temos almas rudes. Nós temos almas frágeis. E por isso que dentro de nós precisamos passar constantemente pela experiência do cuidado, pela experiência da compaixão, pela experiência da amorização. Porque se a gente não coloca amor nesse coração, se a gente não converte o nosso coração, querer o bem vai ser sempre um processo penoso para nós. Fazer o bem será sempre um processo doloroso. E não pode ser assim. Valorizamos sua contribuição. Deixe seu comentário, inscreva-se para mais descobertas e convide outros a fazerem parte desta conversa significativa.